Olá, seja muito bem-vindo ao quarto episódio do nosso Congresso Digital Impactos, Futuro, Mundo e a Igreja. No nosso episódio de hoje, nós vamos discutir sobre o ser humano, o indivíduo. Como que ele sai dessa pandemia? Quais são as implicações que hoje a gente já consegue avaliar com relação ao seu futuro? E para isso a gente convida o pastor Lucas Lisboa. Há 3 anos ele é pastor no Ministério de Pré-Adolescentes aqui na Igreja Fonte, em Campinas. Tudo bem, Lucas? Fala, Felipe, tudo bom? Tudo bem. Tudo certo aqui. Muito bom. Muito obrigado aí pela sua presença aqui hoje com a gente, nesse assunto que eu entendo que talvez seja não o mais importante, mas o mais crítico quando a gente pensa em futuro. Porque a gente está falando do principal agente de mudanças, que é o ser humano. Faz uma introdução para a gente e já pode, se você quiser, contar um pouquinho mais, para explicar como que o ser humano vai sair dessa pandemia. Eu imagino que, pelo que eu estou vendo aí nas mídias e tudo mais, o ser humano vai sair 100% feliz e todo mundo se amando. O que já dá para identificar disso daí? Isso daí é algo que a gente ouve com uma certa frequência e também algo com que a gente deve se preocupar e estar atento. Nós ouvimos muito essa ideia de que o ser humano sairá se amando mais, que a humanidade será uma só, de que todas as nações estarão juntas, se amando, todas caminhando juntos no mesmo propósito. Então nós temos que combater esse certo otimismo, seja com relação às nações e também com relação ao ser humano, as mudanças que podem ocorrer depois dessa experiência que ele está passando no meio dessa pandemia. Sim. E contra esse otimismo, acho que a gente pode ter uma visão bíblica, primeiramente, do que as Escrituras nos ensinam sobre o ser humano. Tá. E eu não creio que haverá mudanças estruturais significativas do homem. Então, a gente lendo a Bíblia, a gente chega a algumas conclusões de quem é o homem, quais são as suas tendências, aquilo que a teologia chama de pecado original. Sim. Que é aquela tendência do ser humano que tende ao mal, tende a se desviar de Deus, tende ao pecado. Após uma experiência de sofrimento, o ser humano não vai ter uma mudança na sua estrutura. A maneira como Deus criou e como o ser humano foi afetado pelo pecado, por mais dramática que seja essa experiência, o ser humano não enfrenta essa mudança. Sim. E também pensando num nível maior, um nível global, pensa nas nações, na sociedade, nós temos que ter uma visão clara do que esperar do mundo em que nós vivemos. Há aqueles que acham que o mundo em que estamos passará por alguma purificação e que eles têm a ideia de que trarão o reino de Deus aqui para a terra. E assim, com o reino aqui, eles enfrentarão a paz, a amizade, a alegria eterna. Nós, cristãos, temos que ter uma visão clara do que esperar da humanidade e o que esperar desse mundo que nós vivemos. Não é intenção de Deus e é algo que não vai se cumprir nesse momento da história, onde tudo estará maravilhoso, onde não haverá pecado, não haverá maldade, não haverá doenças. O primeiro ponto, então, para responder essa pergunta de como que o ser humano sai dessa pandemia, acho que é ter uma visão clara, não tão otimista com relação ao ser humano, ou com relação ao que esperar do mundo. Quando a gente lembra lá na Bíblia, no livro de Juízes, eu tenho um professor que ele costumava dividir o período de Juízes num ciclo de falhas, que era marcado por safadeza, servidão, súplica e salvação. Safadeza é aquele momento em que o povo se rebelava contra Deus, se entregava à idolatria. Então, um povo subjugava a nação, parte dela, para que eles estivessem sob o domínio de algum tirano, sob o domínio de um povo pagão, de um povo mau. Naquele momento em que o povo estava sofrendo nas mãos de pessoas más,
o que que eles faziam? E o que algumas pessoas fazem no momento do sofrimento é olham para Deus. Lembra que Deus existe. Lembra que Deus existe, volta a orar, lembra que tem uma Bíblia que ele pode ler. E naquele momento de servidão, ele suplica a Deus, ele clama a Deus por libertação, por salvação, e Deus atende e traz então essa salvação. Passavam-se alguns anos, Tá e o tudo que indo muito bem, acontecia? né? Safadeza, servidão, súplica e salvação. Por mais que algumas pessoas estejam recorrendo a Deus, buscando amparo em Deus, e até aproveitar desse momento para se relacionar melhor com Ele, pensando em um nível maior de pessoas, a gente não deve esperar que isso vá mudar completamente a estrutura da pessoa, de que, passada essa pandemia, tendo acabado essa tempestade, pessoas vão voltar às velhas práticas e vão voltar a tirar Deus da sua vida. O humano vai continuar sendo sempre humano, né? Sim. Tendencioso ao pecado E é sua claro maldade. que cada episódio da nossa vida tem contribuições, e dependendo do tamanho, da intensidade, do grau desse sofrimento que o ser humano passa, obviamente isso traz mudanças. Tim Keller, numa pregação, ele diz que após o sofrimento, o ser humano nunca mais é o mesmo. E nesse momento eu trato específico aqui para os cristãos, para aqueles que têm um relacionamento com Deus, e como que podemos então desfrutar desse momento em que estamos passando, ou o que podemos aprender. O ser humano nunca será o mesmo após a provação e após o sofrimento. Ele diz que ou o ser humano se torna amargo, se torna mais rude, mais fechado em si, mais egoísta. Eu estou pensando aqui em um sofrimento que de fato pega. A realidade é que nessa pandemia que estamos vivendo, muitas pessoas ainda não foram tocadas pelo sofrimento intenso. Algumas sim perderam emprego, tiveram pessoas da família morrendo, mas há uma parcela que ainda o que está sendo pedido a ela é: fique em casa. Não estamos aqui amenizando a desgraça que está sendo essa pandemia, mas as pessoas saem diferentes quando enfrentam o sofrimento, tá? Mas o que pode ser um fator decisivo para que ela saia do sofrimento, então, mais doce, mais amável, mais cuidadosa, pensando mais nos outros? É a maneira como a gente encara, como que a gente olha para a situação e o quanto que a gente busca ajuda em Deus. Um outro autor que eu gostaria de trazer aqui para essa questão é o C.S. Lewis. Quando a sua esposa morreu, ele escreveu um livro chamado Anatomia de uma Dor. É um livro terrível. Você vai lendo e ele vai escrevendo ali aquilo que ele está sentindo e os pensamentos terríveis que passam na cabeça dele, mas tudo isso está sendo dirigido a Deus. Por mais que haja questionamentos, dúvidas e constatações, ele faz isso diante de Deus. Legal. E ele compara o processo de perda com aquele momento em que uma pessoa, por exemplo, tem uma perna amputada. E há um processo que está envolvido nessa cura. No primeiro momento é a dor, depois vem a cicatrização. Com o passar do tempo, aquela pessoa vai se acostumando a essa rotina. Depois de se acostumar à rotina, ele consegue já pegar uma muleta, andar, e quem sabe até haja novos meios dele voltar a andar novamente. E ele diz: pode ser até que eu volte a andar novamente, mas eu jamais serei bípede novamente. Interessante. Então, ele passa pela situação e a vida continua, mas houve um
uma mudança na vida daquela pessoa, que a gente não pode minimizar. Sim, lógico. E ele pode, mesmo bípede, mesmo não sendo bípede, Sim. Uhum. se tornar uma pessoa mais amável, mais dependente de Deus e mais humilde. E pensando em mais alguns aspectos em que o ser humano pode se sair beneficiado dessa crise, é que algumas pessoas de classe média, classe alta, aquelas pessoas que estavam sempre reclusas em si, Uhum. com essa pandemia, algumas dessas pessoas passaram a vivenciar uma certa crise, um certo desespero. Então dizem que o vírus é democrático. Não que a maneira em que um pobre e um rico lidam com os desdobramentos do vírus são as mesmas, mas o medo da morte bateu na porta de todo mundo. Sim. Então, o nosso desejo, e seria legal se nós víssemos isso pela frente, é de essas pessoas que antes estavam todas reclusas em si, eles passassem a olhar para outros. E também aqueles que, dado a sua fortuna, ao seu dinheiro, ao seu status e conforto, agora eles passam a perceber que eles não são tão fortes assim, Sim. de que eles não são tão independentes, de que há necessidade de um Deus, de quão frágeis eles são. Se o ser humano sair dessa crise tendo uma percepção correta sobre quem ele é, Sim, legal. isso já seria um grande avanço. Isso é muito legal, porque quando a gente você começou a responder, dá uma certa angústia, né? Uhum. Porque, bom, obviamente, a gente vai ver biblicamente, o homem, ele está condenado. Mas a esperança a gente encontra em Cristo. Então, é importante sempre lembrar disso, né? Porque por nós mesmos nós somos falíveis, nós vamos morrer, e é Cristo que pode conduzir a gente para um caminho de sucesso debaixo da graça dele, sucesso de vida espiritual, né? Sim. E se, pensando que o caminho do homem, por conta própria, ele vai tender à falência, não vai levar para algo positivo naquilo que depende dele, ele vai sofrer por diversas crises ainda. Uhum. Vocês conseguiram estabelecer ou identificar quais são essas crises e o que o ser humano vai estar mais propenso a fazer diante desse cenário? O que vai ser da vida dele pós essa pandemia? O que vai ter de crise para o ser humano enfrentar ainda no que diz respeito a ele mesmo? Certo. Bem, Felipe, eu acho que cada época, cada momento histórico tem a sua própria característica. E algumas coisas que nós pensamos que serão crises acentuadas, potencializadas pela pandemia, serão crises emocionais fortes. Com isso eu estou dizendo transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão, pânico. E há uma certa relação da economia e de quão saudável a economia de um país ou de um determinado lugar está com a saúde emocional dessas Obviamente, pessoas. sim. Quando a gente lembra da crise financeira que atingiu principalmente lá os Estados Unidos em 2008 e desdobramentos em 2009, houve um aumento significativo nos casos de suicídio, de depressão. Nós estávamos vivendo há pouco tempo aquele debate se deveríamos olhar mais para a economia ou para a saúde da pessoa. Então, qual desses lados nós vamos optar? Eu acho que essa dicotomia não é muito fácil assim da gente dividir, Sim. sendo que um lado tem um desdobramento no outro. Um afeta o outro, né? Com certeza. Então, eu diria isso. Crises emocionais acentuadas. Nós observamos também como que um segmento da sociedade, vamos dizer, a área da pornografia, também foi potencializada com esse vírus. As propagandas saíram por aí, notícias de que eles estavam aumentando as suas receitas, planos e assinaturas bombando, as próprias empresas divulgando as suas
as suas propostas nos maiores outdoors do mundo. Então, aquele ser humano, aquele indivíduo que está recluso, sem muito o que fazer, essa indústria foi lá e propôs uma saída. Até países propondo a vodka e a masturbação para passarem melhor por esse momento. Como consequência, pessoas que já lutaram com essa questão, já haviam deixado de lado muita reincidência. Tentação fortíssima, E né? como desdobramento, pensando aqui no caso da pornografia, cara, vai ter problemas com a família, problemas conjugais, divórcios. Então perceba que um aspecto que foi potencializado vai trazer ainda muitos outros problemas. Sim. Como eu disse, na família, no relacionamento dele com a comunidade e os próprios vícios, as pessoas se entregando a bebidas, a cigarros, encontrando nisso algum alívio. Essas empresas tiveram uma estultícia bem grande de propor, no momento propício, algum alívio. E os desdobramentos virão. Sem dúvida. E nós temos que estar equipados e atentos para lidar com esses problemas, sabendo que são problemas dessa época, dessa nossa geração. Pensando também na carência, muitos problemas emocionais, sentindo-se sozinhos, sem alguém para conversar, para dar um abraço, né? E a gente não deve lidar com essas pessoas para de frescura. A gente tem que entender que eles estão passando por isso, mas houve todo um momento, uma ocasião que foi propícia a eles estarem passando por esses momentos e essas crises emocionais, seja de depressão, toque, carência. A gente precisa lidar com graça para tratar essas pessoas e ajudá-las. E essas pessoas que vão estar cada vez mais vivendo num mundo digital, né, os seus relacionamentos sociais são digitais praticamente. Então, o pessoal está recluso em casa, está usando cada vez mais esses recursos e eu imagino que eles vão ficar mais presos nisso. Mas quando a gente conversou no último episódio com o pastor Vladimir sobre as mudanças na sociedade, e falamos das implicações políticas e governamentais que vão ocorrer ali também. Então, por um outro lado, gera um medo também desse ser humano de quanto mais tempo ele fica no ambiente digital, mais informações podem recolher dele e ele se sentir num ambiente mais restrito. De um lado, ele está aí restrito a fazer essas coisas que você falou. Do outro lado, ele está mais restrito a situações internas. Como que o ser humano vai lidar com isso? O que vai acontecer com ele nesse sentido? Eu percebo que até aqui o indivíduo se entregou, como você disse, de maneira irrestrita às redes sociais e a demais sites. Então, tá lá na sua rede social e ele coloca a foto da sua família. Qualquer pessoa tem acesso a quantos filhos ele tem, onde ele trabalha, o que ele está fazendo nas horas vagas. E chegou um momento, eu acho que as pessoas estão começando a se despertar para o fato de que aquele lugar no qual ele depositava tanta esperança e tanta liberdade que ele colocava diante daquela rede, ele está percebendo agora que lá não é mais um lugar tão seguro assim. Sim. Eu não sei se você já passou pela experiência de comentar com alguém sobre algum produto e algum tempo depois você está lá no seu Instagram, no seu Facebook, aparece aquela propaganda. Um tempo atrás eu estava comentando com uma pessoa sobre um nuggets de soja. Cara, não deu muito tempo, aquela propaganda de nuggets de soja. Existe mesmo nuggets de soja. Uma delícia. Começou a aparecer em vários lugares, no meu Facebook, no meu Instagram. Ou você vai fazer uma pesquisa de algum tênis em algum pesquisador. Sim. Pesquisa tênis tal.
você vai perceber que por um longo tempo, quando você estiver vendo notícias do dia em outro site, vai aparecer, nossa, o tênis que eu pesquisei está aqui. Então, aquela rede já não é tão segura. Sim. E eu acho que está caindo a ficha aos poucos dessas pessoas que se entregam de maneira irrestrita, sem ressalvas, de que, opa, já não posso me entregar tanto assim. Aquele lugar que eu encontrava um certo alívio, que eu depositava todas as minhas expectativas, Tinha liberdade, e tinha né? minha liberdade, vivia um sonho ali, eu era uma outra pessoa. Cara, eu estou começando a perceber que eles estão se utilizando das coisas que eu posto. E isso não é tão bom para mim. Estou tendo a minha privacidade invadida. Então teve esse lado tanto de empresas que se utilizam, ou será que não? Será que é só uma Só coincidência, propaganda, né? né? Tanto empresas e o governo se Lógico. utilizando dos nossos celulares para saber se nós estamos saindo de casa ou não. Eles dizem, mas isso é apenas para... Nós tivemos apenas acesso à informação se você se locomoveu ou não. Não sabemos quem é a pessoa nem nada. Mas será que eles não têm o poder, a capacidade de adentrar outras conversas e obter outras informações? Não dá para Com saber, isso, né? como implicação disso, do homem que se entregava ou que se entrega de maneiras sem ter nenhuma ressalva às redes, à internet, aumento de consumo desnecessário, aquela pessoa que é Isso é verdade. compulsiva, cara, vai comprando e não se deu conta de que todo um ambiente estava sendo formado para que ele comprasse aquilo. E também uma segunda implicação é de que esses deuses, o Deus da internet, no qual ele depositava tanta expectativa, agora esses deuses foram quebrados. Poxa, a vida que eu sempre sonhei em mostrar na rede, aquela pessoa que eu poderia me tornar, que valor tem? Quanto que vale um like, né? Quanto que vale um like? Será que para eu ter mais likes, vale eu postar uma foto, sei lá, a mulher postar uma foto com biquíni, o pai de família mostrando a criança recém-nascida? Será que é tão seguro assim? Acho que é uma consideração para pensarmos. Lucas, esse estudo, igual a gente começou conversando, ele traz esperanças quando a gente começa a olhar à luz das escrituras. E se a gente deixar essa análise só para o ambiente individual ou da sociedade, ele é bem medonho, né? Chega a dar um certo tipo de medo. Eu queria que você desse uma palavra aqui para a gente encerrar esse nosso tempo, principalmente para os pastores e líderes que estão nos acompanhando. Como que eles se podem preparar para isso? Qual que é a esperança? Porque cabe a eles o cuidado dos seus rebanhos. O que você identificou no final dessa análise, o seu grupo de interesse identificou, que pode servir como esperança diante desse cenário? Tá. Eu acho que a gente pode ajudar as nossas ovelhas e aquelas pessoas que trabalham conosco para nos ajudar nessa tarefa de pastorear, em primeiro lugar, colocá-los uma visão clara e realista de quem é o ser humano. Então, o que nós podemos esperar de um presidente? Às vezes as pessoas estão estão tristes, estão inconsoláveis, elas estão frustradas com um presidente, com uma figura política. Mas a pergunta que eu faço não entrando na questão se a Lógico. pessoa é boa ou não, Uhum. mas o que você esperava dele? Você de fato espera que um ser humano seja capaz de reverter a situação do mundo, o pecado nosso, as misérias? Eu destacaria que esse é o principal elemento, Felipe, de que nós podemos ajudar as pessoas a terem uma consciência clara de quem eles são. E tendo uma visão clara de quem eles são,
que você vai esperar dos seus líderes, dos seus políticos? Então as pessoas estão frustradas, elas estão tristes porque algum projeto, alguma ideia não foi à frente. Sim. Então, cara, o que você está esperando? O que você espera do homem? O que você espera de você? Sim. Você acha que você vai se tornar a pessoa mais santa desse mundo? Nós podemos ajudar nesse sentido, pensando no indivíduo. Mas também uma segunda dica que eu daria é o que esperar desse tempo em que nós vivemos. O que a Bíblia ensina sobre esse momento na Terra em que nós passaremos? A Bíblia descreve isso como sendo um período de paz, de amizade plena com todo mundo, sem problemas nenhum. Essas duas percepções da realidade do homem, que pode ser transformado por Cristo, que experimenta mudanças no seu caráter, mas isso a nível individual. Sim. E também o que você espera e o que as pessoas estão esperando desse tempo. Eu creio que isso resume bem uma das abordagens com as pessoas da nossa igreja. Legal. Eu estou pensando no começo da nossa conversa, quando você citou o livro de Juízes, esse momento da súplica, né? E a gente vai tratar isso depois com mais calma, quando o Fernando voltar no último episódio, para a gente falar sobre uma mentalidade bíblica diante da crise. Mas isso que você falou é interessante para a gente aproveitar do momento da súplica para criar uma vida sólida, devocional e de intimidade com Deus. Eu queria agradecer pelo tempo que você está aqui conosco, por esse estudo, ter se dedicado a ele, e principalmente pela mensagem de esperança e de realidade, o choque de realidade. Eu acho que foi muito bom, extremamente importante. Imagina, Felipe, eu que agradeço. E você que está nos acompanhando, vamos lembrar, é momento de suplicar, momento de buscarmos ainda mais, estarmos diante de Deus, diante daquilo que Ele tem para nós nesse momento, não só como uma medida de saída dessa crise, mas buscar agradá-lo e honrá-lo em tudo que fizermos hoje e sempre. Agradeço mais uma vez você que tem nos acompanhado e convido novamente a nos seguir no nosso canal no YouTube e ativar o sininho de notificações para acompanhar os nossos conteúdos semanais. Muito obrigado e até a próxima.